neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Os tempos e coisas se mudam, as flores se hão de secar, mas somente um não se altera: Jesus nunca há de mudar. Para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonho vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. As grandes fortunas do mundo jamais hão de aqui se manter. São coisas que duram muito pouco, mas Jesus há de permanecer. Para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonho vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. O sol pode se tornar sombra, o gozo em tristeza virar, a vida e saúde enfraquecem, mas Cristo jamais vai falhar. Jesus para sempre o mesmo será, enquanto
Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonho vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, o mesmo será. Preciosos e amigos ouvintes, a interpretação da Palavra de Deus sem a revelação do Espírito Santo é como aquela cozinheira cortar o frango fora de lugar. As mulheres, as senhoras, donas de casa que estão nos ouvindo já entenderam o que nós queremos dizer. Por exemplo, cortar a asa do frango no meio. Não estaria certo. Tem que ser na junta. A cozinheira que não sabe preparar um frango, ela faz uma confusão toda com aquele frango, corta os pedaços fora de lugar. E que tal aquilo depois sobre a mesa? Assim acontece com os homens que, julgando-se sábios, tornaram-se loucos, segundo a profecia de São Paulo. Julgando-se sábios, tornaram-se loucos. Não há loucura maior do que interpretar as Escrituras através de um credo, de um dogma criado por homens. Isto tem que ser somente pelo Espírito Santo. A coisa está completamente às avessas. O carro tem estado na frente dos bois. E os homens querem a sobremesa antes mesmo de terem a comida sobre a mesa. Querem se deleitar nas coisas de Deus, sem antes de tudo se alimentarem das mesmas de uma maneira legítima, cortada junta por junta, e congregando isto, é um corpo perfeito, é um organismo perfeito. Para tanto, Jesus Cristo nos prometeu, através do apóstolo São Pedro, o Espírito Santo usando, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo. Sim, Jesus fez promessa para os discípulos, para os seus apóstolos, e deu-lhes ordem que ficassem em Jerusalém, até que fossem revestidos do poder do alto. Isto é, até que recebessem esse Espírito Santo, que sem o qual eles iriam cortar o frango fora do lugar. Eles iriam ter um batismo errado. Eles não entenderiam Mateus 28, versículo 19. Então cortariam a coisa fora de lugar.
Mas aqui está São Pedro dizendo: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, Jesus fez a promessa para eles. Eles, por sua vez, usados pelo Espírito Santo, a pessoa de Cristo, na igreja, nos cortou a palavra no lugarzinho certo, usando todas as coisas no devido lugar. Para começar, o batismo te congrega junto ao povo de Deus, te separa e te dá uma boa consciência. E esse batismo deve ser usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está comprovado pelo Espírito Santo, através de São Pedro, de São Paulo, dos Atos dos Apóstolos, que é Senhor Jesus Cristo. Você, portanto, para ter a coisa cortada na verdadeira junta, no lugar certo, deve começar pelo seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui está: e recebereis o Espírito Santo. Porque Jesus disse: o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Isto é certo? Sim. Haveria um lugar mais seguro? Haveria um lugar mais desejável para uma pessoa que se diz cristã, a não ser na verdade? Haveria um lugar mais seguro? Não. Absolutamente não. Então aqui nós temos um lugar próprio, apresentado pelo Espírito Santo através das Escrituras. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sim, estas Escrituras nos fazem lembrar nesse instante da mensagem véu adentro. O tabernáculo, lá no Velho Testamento, tinha suas divisões. E tinha o lugar em que todos os homens podiam entrar, pelo átrio, pelo santuário, mas havia um lugar ali, que somente o sumo sacerdote podia entrar, com sangue, uma vez por ano. E se ele morresse ali dentro, ninguém podia entrar ali, senão morreria também. Ele tinha que ter uma cinta bem longa, bem comprida, que ficasse do lado de fora, porque se ele morresse, então ele seria puxado por aquela cinta. Este lugar é terrível. Ninguém pode entrar sem a revelação do sangue. Ninguém pode pensar em salvação. Ninguém pode pensar em lugar, em estar em um lugar tão santo, tão puro, sem a revelação do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivendo com vida fácil, em pecado, sem disciplina, imergidos nos vícios,
em toda sorte de pecado contra seu próprio corpo, contra o pudor, contra as Escrituras. Ninguém pode estar seguro. Naquele tempo, o homem morreria se entrasse ali. Mas hoje, se o homem não entrar neste lugar, ele estará morto. E a morte significa separação de Deus. Ninguém pode ficar fora deste lugar, porque é um sinal que está morto em delitos e pecados. Mas nós temos um eco, uma voz que chamou a Lázaro do túmulo. Nós temos o eco de São Paulo gritando: desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Isto quer dizer, Cristo revelará a você o seu sacrifício, o valor do seu sangue, a ponto de você prezar a sua vida de tal forma que você a entrega por amor de sua salvação. Jesus disse: aquele que perder a sua vida, achá-la. Porém, aquele que achar a sua vida, perdê-la. Não é outra coisa que está acontecendo com o mundo. Em Apocalipse, capítulo 10, versículo 3, está escrito: e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Os 7 trovões, de um modo geral, em um sentido, ele está em todas as Escrituras, porque ele é a própria Escritura. Ele é o próprio Cristo. Mas em outro sentido, ele não ficou escrito no papel. Para quê? Porque ele tem que ser uma vida vivida. Ele tem que ressoar, ele tem que rimbombar. É no coração do homem, é uma operação do Espírito Santo. E um destes trovões é justamente o regozijo no sofrimento. É saber regozijar-se no sofrimento por amor da sua salvação, por amor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por amor da verdade. A Bíblia diz que eles saíram se regozijando de diante do sinédrio por haverem sido dignos de sofrerem afrontas por causa deste nome que eles pregaram, que eles invocaram no batismo. Por causa desta verdade, por causa do Espírito Santo, esse trovão deve rimbombar no seu coração, te dar gozo, regozijo no sofrimento, por causa da verdade que você tem crido. Ninguém precisa sofrer por causa da fé comum que possui. Fé comum oferecida por religiões comuns não leva o homem a sofrer pela verdade. Diante de tudo se dobra. Mas Sadraque, Misaque e Abednego tinham uma fé em comum, por isso não se dobraram com os demais, quando o rei ordenou que todos se dobrassem diante de uma imagem. Isto porque eles tinham uma fé em comum, eles tinham uma voz, eles tinham um sinal, e eles não caminharam para a fornalha lamentando: cremos perfeitamente. Com aquela fé em comum, eles foram se regozijando, e a fornalha não pôde queimar deles, senão unicamente aquilo que os amarrava. As aflições do tempo presente, as angústias que temos de enfrentar, as perseguições, as tentações, não podem servir para outra coisa,
senão para nos desprender das coisas do mundo, das coisas que nos prendem, das coisas que nos amarram. E assim nós temos regozijo. Pedro disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, regozijo, gozo, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aqui está, regozijo, gozo na tribulação, mediante provas de que de fato temos alcançado aquele ponto máximo do propósito de Deus, porque ninguém tem amor igual ao de Cristo. Mas para chegarmos a este amor, é necessário que ultrapassemos o ódio, é necessário que pisemos no ódio, aniquilemos o ódio, é necessário que passemos por cima de todos os nossos sentidos, até mesmo sobre a nossa consciência, sobre o nosso afeto, a razão, a memória, o raciocínio, o ouvido, a audição, a visão, o paladar, o tato, o olfato. É necessário que passemos por todas estas coisas, para que assim alcancemos esse ápice, este amor ágape, a ponto de regozijarmos nas angústias, nos sofrimentos. É necessário, sim. E isto, o que faz, é o Espírito Santo. Ninguém mais pode. Ninguém mais pode implantar amor na terra. Nenhum sistema humano, nenhum sistema político pode impor amor sobre a terra, respeito pela vida alheia, respeito pela honra, respeito pela mulher, respeito pelo lar, respeito pelas autoridades, respeito pelos homens. Ninguém pode. Somente o amor divino, operado por esse grande trovão de Deus, que só pode vir ao coração do homem pelo Espírito Santo. Santa Bíblia, livro de luz, joia rara és pra mim. Tu me ensinas quem eu sou e me dizes de onde vim. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, sexta-feira, dia maravilhoso. Hoje teremos aquele grande, precioso culto em nossa igreja sede, lá no Novo Gama, na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, no bairro Pedregal. Hoje às 19 horas, aguardamos você com toda a sua família ali, viu? Lá no Novo Gama, na quadra 479, lote 16, o bairro Pedregal. Hoje à noite às 19 horas.
Amanhã sábado, aquele grandioso culto em nossa igreja em Taguatinga Norte. Amanhã sábado, às 18 horas, em Taguatinga Norte, aquele grandioso culto. Aguardamos você ali também, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, no edifício Praia Mar. Nossa igreja, o Tabernáculo da Fé, está localizado ali na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, no edifício Praia Mar. Amanhã sábado, às 18 horas. É muito fácil ali em Taguatinga, subindo pela Sandu Norte, quando você passa ao Colégio Projeção, a uns 500 metros do seu lado esquerdo, está o supermercado Tóquio. O edifício Praia Mar, onde está a nossa igreja, fica ali aos fundos do supermercado Tóquio, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã sábado, às 18 horas, grande culto ali. Leve sua família. Domingo de manhã, domingo à noite, lá no Novo Gama, na nossa igreja sede, lá no Novo Gama, na quadra 479, lote 16, no bairro Pedregal. Domingo, escola dominical, 8 horas com a família, e culto da noite de libertação, cura divina. Vai estar conosco ali na nossa igreja sede, domingo, às 8 horas da manhã e às 18 horas. Você será abençoado. Olha, anote aí o endereço de nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, Tabernáculo da Fé Brasília, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo ali. Mas vá assistir conosco ao vivo lá na igreja, em nossos cultos, viu? Deus te abençoe. Este programa aqui por esta emissora é apresentado de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Portanto, volte a nos ouvir segunda-feira, às 8 horas da manhã, aqui por esta amiga emissora, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tesouro
Música